Parte 4. Special Chemistry. Guia de estudos do BOC. A. Endocrinologia. 1. Um paciente apresenta os seguintes resultados laboratoriais: aumento do cálcio sérico, redução do fosfato sérico, aumento do hormônio paratireoidiano, PTH. Este paciente muito provavelmente tem A. Hiperparatireoidismo, B. Hipoparatireoidismo, C. Nefrose, D. Esteatorreia. Resposta correta: A. Hiperparatireoidismo. Raciocínio. O padrão clássico do hiperparatireoidismo é PTH aumentado, cálcio aumentado, PTH, reabsorção óssea mais aumento da reabsorção renal de Ca, mais ativação da vitamina D. Fosfato diminuído, PTH, excreção renal de fosfato. Quando PTH está alto e cálcio alto, só existe uma explicação fisiológica direta: produção excessiva de PTH, ou seja, hiperparatireoidismo. As outras alternativas não fazem sentido. Hipoparatireoidismo teria C abaixo e P alto. Nefrose geralmente causa perda de proteínas, edema, não causa esse padrão. Esteatorreia, má absorção, cálcio baixo, PTH alto, secundário, não cálcio alto. Portanto, o conjunto Ca aumentado mais P diminuído mais PTH aumentado igual hiperparatireoidismo. 2. O TSH é produzido por A. Hipotálamo, B. Glândula pituitária, hipófise, C. Córtex adrenal, D. Tireoide. Resposta correta: B. Glândula pituitária, hipófise. Raciocínio. O TSH, Thyroid Stimulating Hormone, é secretado pela hipófise anterior, adenohipófise. Ele estimula a tireoide a produzir T3 e T4. O hipotálamo produz TRH, não TSH. Córtex adrenal produz cortisol, aldosterona. Nada a ver com TSH. A tireoide responde ao TSH, mas não o produz. Portanto, TSH igual hormônio hipofisário. Questão 3. Um paciente apresenta o seguinte perfil tireoidiano. Teste. Resultado: T4 total, diminuído. T4 livre, diminuído. Anticorpo antiperoxidase, TPO, positivo. TSH, aumentado. Este paciente provavelmente tem A. Hipertireoidismo, B. Hipotireoidismo, C. Tireoide normal, D. Doença de Graves. Resposta correta: B. Hipotireoidismo. Raciocínio. Os achados são clássicos de hipotireoidismo primário de origem autoimune, geralmente tireoidite de Hashimoto. T4 total diminui, T4 livre diminui. O hormônio tireoidiano está realmente baixo. TSH aumenta. A hipófise aumenta o estímulo porque a tireoide está falhando. Anticorpo anti-TPO positivo, fortemente associado a Hashimoto, a causa mais comum de hipotireoidismo primário. As alternativas incorretas: hipertireoidismo A. Teria T4 aumentado e TSH diminuído. Tireoide normal, C. Todos os valores estariam normais. Graves, D. Autoimune também, mas dá hipertireoidismo, T4 alto e TSH suprimido. Além de TRAB positivos, não TPO isolado. O padrão T4 baixo mais TSH alto mais anti-TPO positivo igual hipotireoidismo primário autoimune. 4. Uma mulher de 45 anos reclama de fraqueza muscular, taquicardia e sudorese. T4 total e T4 livre estão anormalmente elevados. Se o TSH mostrou uma diminuição acentuada, isso seria consistente com A. Doença de Graves, B. Um adenoma da tireoide, C. Panhipopituitarismo, D. Hipotireoidismo primário. Resposta correta: A. Doença de Graves. Raciocínio. A apresentação clínica é hipertireoidismo. T4 total aumenta, T4 livre aumenta, TSH diminui, suprimido pela retroalimentação negativa. Sintomas compatíveis: taquicardia, sudorese, fraqueza muscular, intolerância ao calor. Agora, avaliando as alternativas. Doença de Graves, A.
Causa mais comum de hipertireoidismo. Produção excessiva de T4, T3 pela tireoide estimulada por autoanticorpos, TRAB. TSH fica suprimido, exatamente como descrito. Adenoma da tireoide, B. Um adenoma tóxico poderia causar hipertireoidismo, mas nesse caso o TSH também estaria baixo. Mas a questão procura o diagnóstico mais típico, e a paciente tem sintomas clássicos de graves. Panhipopituitarismo, C. Isso causaria redução do TSH e, como consequência, redução de T4, não aumento. Então não encaixa. Hipotireoidismo primário, D. Teríamos T4 baixo, TSH alto. Totalmente o contrário da questão. Portanto, o conjunto T4 alto mais TSH baixo mais sintomas hiperativos, doença de graves. 5. A maior parte da tiroxina, T4, é convertida no hormônio mais biologicamente ativo. A. Tiroglobulina. B. Hormônio estimulante da tireoide, TSH. C. Triododotironina, T3. D. Hormônio liberador de tireotropina, TRH. Resposta correta. C. Triododotironina, T3. Raciocínio. O T4 é o principal hormônio produzido pela tireoide, mas é pouco ativo. Nos tecidos periféricos, ele é convertido por desiodases em T3, que é muito mais potente e o responsável primário pelos efeitos hormonais. As outras alternativas são incorretas. Tiroglobulina é só uma proteína de armazenamento. TSH é produzido pela hipófise, não pela conversão de T4. TRH vem do hipotálamo. Portanto, T4 a T3 é a conversão-chave. 6. Uma criança de 2 anos com T4 sérico diminuído é descrita como tendo baixa estatura, aspecto atarracado, sobrepeso e traços faciais grosseiros. Entre os seguintes exames, o mais informativo seria a dosagem sérica de A. Globulina ligadora de tiroxina, TBG. B. Hormônio estimulante da tireoide, TSH. C. Triododotironina, T. D. Colesterol. Resposta correta. B. TSH. Raciocínio. A criança apresenta sinais clássicos de hipotireoidismo infantil, cretinismo, atraso no crescimento, traços grosseiros, excesso de peso, T4 baixo. Para determinar a causa do T4 baixo, o teste mais útil é TSH. E por quê? Se o TSH estiver alto, a tireoide é o problema, hipotireoidismo primário. Muito comum, principalmente por desgenesia tireoidiana ou deficiência congênita. Se o TSH estiver baixo ou normal, o problema é na hipófise e o hipotálamo, hipotireoidismo secundário terciário. Isso muda totalmente o diagnóstico e o tratamento, portanto o TSH é o exame-chave. Porque os outros estão errados. TBG, T4 baixo pode ser causado por TBG baixa, mas isso não dá sintomas clínicos. T3, C, pouco útil. T3 geralmente se mantém normal mesmo em hipotireoidismo. Colesterol, D, pode estar alto, mas é inespecífico e não muda o diagnóstico. 7. Os ensaios para T4 livre medem hormônio que não está ligado a pré-albumina ligadora de tiroxina, TBPA, globulina ligadora de tiroxina, TBG, e A. Hormônio liberador de tireotropina, TRH. B. Albumina. C. T3 livre. D. Hormônio estimulante da tireoide, TSH. Resposta correta. B. Albumina. Raciocínio. O T4 circulante está quase totalmente ligado a proteínas, principalmente TBG, a maior parte. TBPA, transtirretina. Albumina. A fração não ligada, livre, é o T4 biologicamente ativo. Portanto, ensaios de T4 livre medem hormônio que não está ligado a nenhuma das 3 proteínas carregadoras. TBG, TBPA, albumina. As outras alternativas não são proteínas transportadoras e não têm relação com a ligação do T4. 8. O teste inicial recomendado para avaliar a função tireoidiana, tanto em um paciente saudável e assintomático quanto em um paciente com sintomas sugestivos de distúrbio da tireoide, é A. Tiroxina livre, T4 livre. B.
hormônio estimulante da tireoide, TSH. C. Tiroxina total, T4. D. Triiodotironina, T3. Resposta correta. B. TSH. Raciocínio. O TSH é o teste de triagem mais sensível e específico para praticamente qualquer disfunção tireoidiana primária. Hipotireoidismo primário. TSH aumenta antes mesmo de T4 cair. Hipertireoidismo primário. TSH diminui antes de T4 subir. Além disso, T4 livre, é ótimo, mas vem depois, para confirmar anormalidades no TSH. T4 total, C, pode ser influenciado por proteínas carreadoras, não é ideal para triagem. T3, D, é o menos útil para triagem, só altera em situações mais extremas. Por isso, para qualquer análise inicial de função tireoidiana, o melhor teste é TSH. 9. O teste de triagem para hipotireoidismo congênito é baseado no nível de A. T4 livre. B. Globulina ligadora de tiroxina, TBG. C. Hormônio liberador de tireotropina, TRH. D. Tiroxina total, T4. Resposta correta. D. Tiroxina total, T4. Raciocínio. Nos CREI neonatal, teste do pezinho. O teste clássico para detectar hipotireoidismo congênito é T4 total diminui, se alterado, face TSH como teste reflexo. Por quê? O recém-nascido ainda tem variações fisiológicas de TSH, nem sempre é confiável como primeira etapa. A dosagem de T4 total é mais sensível para detectar deficiência tireoidiana congênita precoce. O hipotireoidismo congênito causa T4 muito baixo, mesmo antes de alterações marcantes no TSH. As outras alternativas. T4 livre, A. Não é o estándar para triagem populacional. TBG, B. Não diagnostica hipotireoidismo. TRH, C. Não é usado clinicamente para as CREEM. Portanto, o teste de triagem é baseado principalmente no T4 total. 10. Qual dos conjuntos de resultados mostrados na tabela é consistente com hipotireoidismo primário, por exemplo, tireoidite de Hashimoto? Tabela. Resultado. A. TSH diminuído, T4 livre diminuído, anticorpo antitireoglobulina positivo. B. TSH aumentado, T4 livre aumentado, anticorpo antitireoglobulina positivo. C. TSH normal, T4 livre diminuído, anticorpo antitireoglobulina negativo. D. TSH aumentado, T4 livre diminuído, anticorpo antitireoglobulina positivo. As opções. A. Resultado A. B. Resultado B. C. Resultado C. D. Resultado D. Resposta correta. D. Resultado D. Raciocínio. No hipotireoidismo primário, a tireoide falha, produz pouco T4. A hipófise responde aumentando TSH. Padrão clássico. TSH aumentado, alto. T4 livre diminuído, baixo. Anticorpos tireoidianos positivos, anti-TG ou anti-TPO. Agora analisando as opções. A. TSH diminuído, T4 diminuído, anticorpos positivo. Isso sugere hipotireoidismo secundário, hipófise, não primário. B. TSH diminuído, T4 diminuído, anticorpos positivos, padrão de hipertireoidismo, não hipotireoidismo. C. TSH normal, T4 diminuído, anticorpos negativos. Isso pode sugerir doença não tireoidiana, problemas de ligação proteica ou hipotireoidismo central, mas não primário. D. TSH aumentado, T4 diminuído, anticorpos positivos. Isso é exatamente hipotireoidismo primário autoimune, Hashimoto. Portanto, a resposta correta é D. Resultado D. 11. Uma paciente de 68 anos diz ao seu médico que sente frio o tempo todo e teve ganho de peso recente, sem mudança na dieta. O médico pede um nível de TSH, e o laboratório relata um valor de 8,7 microunidades por mililitro, intervalo de referência igual a 0,5 a 5,0 microunidades por mililitro. Esta paciente muito provavelmente tem A. Hipotireoidismo primário. B.
Doença de Graves. C. Um tumor secretor de TSH. D. Hipertireoidismo primário. Resposta correta. A. Hipotireoidismo primário. Raciocínio. Os sinais e sintomas relatados pela paciente são clássicos de hipotireoidismo. Sentir frio constantemente, intolerância ao frio, ganho de peso, idade avançada, risco maior de tireoidite autoimune. Agora, olhando o laboratório. TSH igual a 8,7 microunidades por mililitro, claramente acima do normal. TSH alto indica que a hipófise está tentando estimular a tireoide, mas ela não responde. Hipotireoidismo primário. Avaliação das alternativas. A. Hipotireoidismo primário. TSH alto mais sintomas de hipo igual perfeito. B. Doença de Graves. Causa hipertireoidismo. Sintomas: calor, perda de peso, taquicardia. TSH baixo, não condiz. C. Tumor secretor de TSH. TSH estaria alto, mas T4 também estaria alto, causando sintomas de hipertireoidismo, não hipotireoidismo. D. Hipertireoidismo primário. TSH estaria baixo e sintomas seriam opostos: calor, perda de peso. 12. Qual das seguintes substâncias é secretada pela placenta e usada na detecção precoce da gravidez? A. Hormônio folículo estimulante, FSH. B. Gonadotrofina coriônica humana, HCG. C. Hormônio luteinizante, LH. D. Progesterona. Resposta correta. B. HCG, gonadotrofina coriônica humana. Raciocínio. HCG é secretado pela placenta, sinciciotrofoblasto, logo após a implantação do embrião. É o hormônio detectado nos testes de gravidez, tanto urinários quanto séricos. Sobe rapidamente nas primeiras semanas, ideal para detecção precoce. As outras opções: FSH e LH vêm da hipófise, não da placenta. Progesterona é produzida inicialmente pelo corpo lúteo e depois pela placenta, mas não é usada para diagnosticar gravidez. Portanto, o único hormônio placentário usado para diagnóstico precoce é a HCG. 13. Durante a gravidez, a forma de estrogênio que predomina e pode ser útil no rastreamento pré-natal é: A. Estradiol. B. Estriol. C. Estrona. D. Pregnanediol. Resposta correta. B. Estriol. Raciocínio. Durante a gravidez, a placenta e o feto trabalham juntos para produzir estriol, E3, que se torna o estrogênio predominante no período gestacional. Por isso ele é usado em testes de rastreamento. O estriol não conjugado, o E3, faz parte do triple screen e quadruple screen, usados no pré-natal para avaliar aneuploidias, exemplo, síndrome de Down, saúde da placenta, bem-estar fetal. As outras formas: estradiol, I2, principal estrogênio da mulher não grávida. Estrona, I1, predominante após a menopausa. Pregnanediol, metabólito da progesterona, não um estrogênio. Portanto, o estrogênio predominante e clinicamente útil na gravidez é estriol. 14. O hormônio que desencadeia a ovulação é: A. Hormônio folículo estimulante, FSH. B. Hormônio luteinizante, LH. C. Hormônio estimulante da tireoide, TSH. D. Gonadotrofina coriônica humana, HCG. Resposta correta. B. LH. Hormônio luteinizante. Raciocínio. A ovulação ocorre por causa do LH surge. O pico abrupto de LH na metade do ciclo menstrual. Funções: FSH estimula o crescimento do folículo. LH causa a ruptura do folículo maduro, ovulação. TSH não tem relação com ovulação. HCG mantém o corpo lúteo após a fecundação. É parecido com LH, mas não causa ovulação. Portanto, o hormônio que realmente dispara a ovulação é LH. 15. Os níveis de HCG mostrados na figura provavelmente representam: A. Doença trofoblástica após aborto espontâneo aos 4 meses. B. Gravidez normal. C. Desenvolvimento de doença trofoblástica. D. Aborto espontâneo aos 2 meses com placenta retida.
O gráfico mostra a concentração sérica de HCG, em ml/mililitro, ao longo dos 8 primeiros meses de gestação. Eixo horizontal, X. Marcado de 0 a 8 meses de gestação. Eixo vertical, Y. Escala logarítmica, variando de aproximadamente 100 até 100.000 ml/mililitro. Formato da curva de HCG. Início da gravidez, 0 a 1 mês. O HCG começa baixo, por volta de 100 a 1.000 ml/mililitro, e sobe rapidamente. Rápida ascensão, 1 a 2 meses. A curva sobe de forma íngreme, quase vertical, até atingir cerca de 100.000 ml/mililitro. Este é o período em que o HCG dá seu pico máximo. Pico do HCG, 2 a 2,5 meses. A concentração chega ao ponto mais alto, em torno de 1.000 ml/mililitro. Queda fisiológica, 2,5 a 4 meses. Após o pico, a curva desce suavemente, caindo para cerca de 10.000 ml/mililitro. Estabilização e leve aumento, 4 a 8 meses. Entre o quarto e o oitavo mês, o HCG permanece relativamente estável, com uma leve elevação progressiva. Os valores giram em torno de 10.000 ml/mililitro, sem novos picos. Resumo visual em palavras. Sobe rápido, atinge pico alto, cai, estabiliza e sobe um pouco. É exatamente o comportamento típico do HCG em uma gravidez normal. Resposta correta. B. Gravidez normal. Raciocínio. O gráfico mostra o comportamento típico do HCG em uma gravidez normal. O que vemos no gráfico? Subida muito rápida entre 0 e 2 meses. Pico máximo por volta de 8 a 10 semanas, segunda 2,5 meses, 1.000 ml/mililitro. Queda fisiológica após o pico. Pequena elevação gradual na metade final da gestação. Níveis se mantêm estáveis até 8 meses. Esse padrão é exatamente o da gravidez normal. 16. Durante uma gravidez normal, os níveis quantitativos de gonadotrofina coriônica humana, HCG, atingem o pico quantas semanas após o último período menstrual? A. 2 a 4 semanas. B. 8 a 10 semanas. C. 14 a 16 semanas. D. 18 a 20 semanas. Resposta correta. B. 8 a 10 semanas. Raciocínio. O HCG sobe rapidamente após a concepção e atinge seu pico máximo entre 8 e 10 semanas após o último período menstrual, o que corresponde a aproximadamente 6 a 8 semanas pós-concepção. Isso combina exatamente com o gráfico clássico de HCG, o comportamento fisiológico típico do hormônio na gestação normal. As alternativas incorretas. 2 a 4 semanas. HCG ainda está subindo, longe do pico. 14 a 16 semanas. Já caiu bastante após o pico. 18 a 20 semanas. Níveis estáveis, mas bem abaixo do pico.